Olá, meus amigos, irmãos que me acompanham aqui no Face. Estou entrando nesse momento, nesta hora, nessa madrugada. Faltam 10 para 1 hora da madrugada. Eu quero vos levar uma palavra de Deus. Eu sei que tem gente aí agora que está a receber essa porção da palavra de Deus nesta madrugada para a sua vida de edificação em Deus. Esse que vos fala, seu amigo, irmão e vizinho, evangelista Wellington Ramos, com o compromisso de sempre estar lhe orientando, instruindo com a palavra de Deus, a palavra que liberta. O apóstolo Paulo, ele orientando aos irmãos na igreja em Corintos, no capítulo 15, no versículo 1 ao 3, me chama muito a atenção essa orientação de Paulo, e essa orientação de Paulo é muito importante que nós possamos também recebê-la, porque é a palavra de Deus, para nos instruir, nos orientar e nos ensinar. Então quero chamar a sua atenção, principalmente meu irmão em Cristo. Você que está aí agora, você que tem uma esperança de uma vida com Deus para a eternidade, para a vida eterna com Ele. Você precisa ser prudente para examinar as Escrituras. Vida com Deus, salvação é questão de doutrina, é questão de entendimento. Não é questão de você estar dentro de uma igreja ou de outra, dessa ou daquela. O importante para você estar bem com Deus é a doutrina. Você tem que ver qual é a doutrina que você está recebendo. Qual é o ensinamento que você está sendo instruído, sendo orientado. Aonde você está abalizando sua fé, alicerçando sua vida com Deus, dentro de qual orientação, dentro de qual direção, dentro de qual instrução. É importante você ser prudente com a sã doutrina. Salvação é questão de doutrina, seguir a sã doutrina de Cristo. E não é questão de estar dentro de igreja, seja qual for ela. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que têm um entendimento trocado. As pessoas fazem das igrejas local de salvação. E o local de salvação não é igreja. O local de salvação é na direção da doutrina de Cristo, da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a sã doutrina. Essa que o diabo tem pervertido e criado um outro evangelho, levando muitos a apostatarem da fé e viverem uma vida de fé em Deus que não tem nenhuma aceitação por Ele, porque não está dentro dos preceitos de Deus, não está dentro da orientação de Deus. Muitos que pensam que estão vivos estão mortos porque estão dentro de igrejas, lotando, mas estão mortos porque estão fora da doutrina. Estão desviados da palavra, apostataram-se da fé. Muitos estão seguindo doutrina de demônios, estão seguindo doutrina de heresia que está sendo infiltrada encobertamente dentro das igrejas, por homens que Satanás inspiram a mente deles para perverterem, deturparem, prevaricarem e não perseverarem na doutrina de Cristo, criando ideias, linha de pensamentos, conceitos, visões, revelações, os seus entendimentos da teologia que tem complicado muita gente, os doutores, os mestres, os sábios das Escrituras que estão deixando de pregar o Evangelho simples e de ensinar e instruir o povo sobre a simplicidade do Evangelho, que é uma informação, uma orientação, é um ensino tão simples para o povo ouvir, crer e seguir. E o apóstolo Paulo, ele com muito cuidado, tendo esse cuidado, com essa preocupação para que os irmãos não saíssem da sã doutrina, não deixassem o simples que foi a eles ensinado e buscassem viver novidade, Paulo dá uma advertência muito grande aos irmãos na igreja de Corintos. Eu quero chamar a sua atenção agora também para essa advertência. Mas antes de eu lhe convidar a essa advertência, eu quero lhe fazer uma interrogação. Eu quero questionar você. O que você está sendo instruído? Em que você está sendo ensinado? Qual o conceito de fé que você tem dentro desse meio que você está, religioso, doutrinário? Qual o ensinamento que você está sendo firmado, baseado, alicerçado? Qual a orientação que você está recebendo para uma vida de fé em Deus, uma vida de comunhão em Deus, uma vida firme em Deus, com certeza da tua salvação, da tua comunhão e da tua alma em paz, tendo a convicção de que os teus pecados foram perdoados, purificados e
cancelados por Cristo. Qual o alicerce da tua fé, esperança da tua comunhão com Deus? Aonde você está se apoiando? Qual o mérito que você tem glorificado? É os seus atos, méritos particular? É as suas atividades religiosas? É a sua vida de usos e costumes? É as suas obras? Qual o mérito que você se apoia? Qual o mérito que você está olhando? Eu quero lhe fazer essa pergunta, deixa eu colocar aqui o fundo musical mais uma vez. Então eu quero lhe fazer essa interrogação, questionar você sobre isso. Que é muito importante você ser orientado, advertido, sacolejado para refletir, pensar, analisar, raciocinar e ter o entendimento correto do que é o Evangelho, do que é servir a Deus, do que é crer e estar adorando a Deus. O apóstolo Paulo, ele dá aqui, eu vou dar o texto agora, eu queria só levar essas observações, mas o apóstolo Paulo, dentro dessa preocupação para que os irmãos não se perdessem da direção de Deus, não saísse do simples e do que é realmente a base para nós estar firme e alicerçado, Paulo orienta os irmãos em Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 3. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escutem, meus irmãos, isso é muito sério que eu vou levar para vocês. Você precisa ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você precisa ser zeloso do que você está ensinando. Olha, não fique com a sua visão dentro da igreja, não. Seja prudente e analise a doutrina, o ensino, a orientação, a instrução, o que você está sendo orientado, em quem você está confiando a tua vida para te instruir, qual a direção que tu estás seguindo para viver os conceitos de Deus. Por onde? Se não for na sã doutrina de Cristo. Porque doutrina tem muitas aí. Mas a sã doutrina, a doutrina pura, santa, que é a verdadeira, é só a de Cristo. O que Cristo ensinou. O que os apóstolos pregaram. E não isso que está sendo ensinado hoje dentro de muitas igrejas. Não isso que as pessoas estão sendo instruídas a viver em nome de fé em Deus. Não esses ajuntamentos que as pessoas estão vivendo dentro desses movimentos místicos, cheios de sobrenatural. Não foi isso que os apóstolos ensinaram ao cristão, ao povo de Deus chamado igreja, a viver nas suas reuniões. A mensagem e o ensino e a instrução que era dado dentro das igrejas, não é isso que hoje está acontecendo. Que culto é esse? Que mensagens são essas? Que conceito de fé são esses? Que alvo para a salvação estão crendo? Qual o mérito que esse povo está sendo orientado a olhar e a se glorificar? Em qual mérito? Aí Paulo, com esse cuidado, Paulo orienta aqui. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Eu vou ler para você agora. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Aí Paulo diz, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. Aí Paulo está orientando e dizendo, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Eu fiz uma leitura. Você parou para entender a responsabilidade do que Paulo está orientando aqui os irmãos? Você parou para analisar, porque Bíblia é isso, você tem que parar para analisar. Você parou para analisar o que é que Paulo está advertindo e aqui chamando a atenção dos irmãos? Eu vou ler de novo. Eu convido sua atenção para a palavra, tá? Fica com teus ouvidos bem atentos, porque o que Deus quer da gente é mais atenção e menos emoção. Mais razão e menos embriaguez no emocionalismo. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos atenção, entendimento, compreensão para compreender as coisas de Deus com lucidez e sobriedade. E eu aqui convido você a isso. Escuta mais uma vez. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. E eu quero que você seja prudente. Analise, busque, trabalhe a tua cuca, a tua mente para entender o que é que Paulo está orientando e advertindo aqui aos irmãos. Olha aqui, escuta novamente. 1 Coríntios 15, 1 ao 3. Também vos notifico, irmãos. O que é que Paulo está notificando aqui? Está aqui anunciando os irmãos. Paulo está notificando o quê? Aí Paulo diz,
o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo diz, olha, eu estou advertindo vocês desse evangelho que eu vos tenho anunciado. Aí Paulo diz, o qual também recebeste. Eles receberam o evangelho que Paulo anunciou. Aí Paulo diz agora, no qual também permaneceis. Paulo diz, você receberam e permanece nele. Aí no versículo 2 Paulo diz, pelo qual também sois salvo. Pelo qual também sois salvo. Vocês ouviram, receberam e permanecem. E é por ele que vocês é salvo. Agora, observação, vem cá, eu chamo a sua atenção para isso. Aí Paulo agora continua dizendo, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Versículo 2. Paulo diz, por esse evangelho vocês são salvos. Se vocês retiver, se vocês guardar, se vocês for prudente para estar firmado dentro desse evangelho, é por ele que vocês são salvos, se manter-se nele. Se sair desse evangelho para um outro evangelho, que não existe outro, é anátema. Vocês vão se perder. Paulo está dizendo que vocês têm que permanecer nesse evangelho. E Paulo está falando de evangelho em que sentido? O que é o evangelho? Eu faço uma pergunta para você. O que é o evangelho? Vou dar 2 segundos para você tentar entender aí. Responda para você mesmo. O que é o evangelho? Sabe não? Se sabe, amém. Se não sabe, eu vou te ajudar a saber o que é. O que é o evangelho? O evangelho é uma informação. O evangelho é uma orientação. O evangelho é Deus orientando o homem, mostrando a ele o perigo que ele está correndo e mostrando a ele como sair, dando a ele a informação, por onde ele encontrará o socorro, por onde ele encontrará a salvação, por onde ele achará a porta, por onde ele encontrará a vida, por onde ele será liberto. O evangelho é uma informação que leva o homem a buscar o refúgio, o socorro, a ajuda, a paz, a esperança, ser absolvido do juízo, ser livre da condenação. O evangelho é uma informação que nos dá entendimento e nos faz ser sábio para alcançar a nossa salvação em Jesus Cristo. Porque o evangelho, resumindo tudo isso, é Jesus. Porque o homem só encontra salvação nele, perdão nele, vida com ele, comunhão com Deus por ele, bênção de Deus por ele. Jesus é o evangelho. Jesus é a mensagem. O evangelho não é um movimento de religião. O evangelho não é um movimento de igreja. O evangelho não é costumes de religiosidade. O evangelho não é pacto, não é voto, não é ritual, não é revelação, não é aparição. O evangelho não é isso. O evangelho, ela trabalha no emocional, o entendimento. É a luz de Deus para iluminar nossa mente. Isso fala do entendimento que nós estamos perdidos sem entendimento de Deus. O evangelho esclarece, traz esclarecimento para a gente compreender as coisas de Deus, para que sejamos sábios e sejamos bem-aventurados. E Paulo está orientando esses irmãos aqui, dizendo, tenham cuidado, meus irmãos, porque vocês só podem ser salvos se vocês retiver esse evangelho, se tiver nesse entendimento, nesse conhecimento. Vocês podem estar em qualquer igreja que quiserem estar, vocês podem estar em qualquer religião que quiserem estar, vocês podem seguir qualquer teólogo, líder, pastor, seja qual for o homem que vocês queiram seguir como guru, como guia da sua fé, que vocês quiserem seguir, mas vocês só vão encontrar salvação se seguir a Cristo, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso pastor, o nosso guia, o nosso salvador. O nosso conceito verdadeiro a seguir é Cristo. O exemplo de tudo que eu preciso ver, eu vejo em Cristo. Paulo está dizendo, cuidado. Esse evangelho que você recebeu, esse evangelho que vocês permanecem, pelo qual vocês são salvos, se permanecer nele, se retiverem. Porque tem muita gente que crê até uma fé verdadeira, vai seguindo, mas lá na frente se desvia. Por quê? Porque o diabo cria conceitos, ensinos, novidades, linha de pensamento, revelação, aparição e tanta coisa para a pessoa apostatar da fé. Porque escuta uma coisa, a Bíblia diz que muitos vão apostatar da fé dando ouvido a doutrinas de demônios. E essa doutrina de demônio, ela não vem através de uma manifestação de um homem, de um monstro, um demônio, não. Sabe como é que a doutrina de demônio vai atingir a tua mente, teu entendimento? É através de homens que estão em púlpitos, cuidado,
É através de homens que têm título de doutor, se consideram sábios das Escrituras, que vão ter a influência para contaminar, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, vai contaminar toda o bom entendimento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa e vai contaminar a sã doutrina que você recebeu, fazendo você apostatar da fé. Porque apostatar é afastar. Só se afasta da fé quem um dia teve a fé. E a Bíblia nos mostra que existe essa situação, é real. O homem que recebeu a verdadeira fé, ele pode se apostatar, ele pode se afastar, ele pode abrir mão, ele pode desviar do caminho da salvação, que é pela doutrina, o ensino da sã doutrina do Evangelho de Cristo, e não por conceitos de igreja. Questão de seguir a Cristo é entendimento, é doutrina, não é igreja. Não busque encontrar o caminho a Deus dentro da igreja. Busque encontrar o caminho a Deus pela Bíblia, que mostra Jesus, a doutrina dele, o ensinamento dele. E se você quer procurar uma igreja séria, procure uma igreja que esteja alicerçada, balizada na doutrina de Cristo. Essas igrejas com esses movimentos, com esses poderes, com esses pactos, voto, campanha, com esse sobrenatural, com esse emocionalismo, essa euforia e tanta coisa dentro, e o povo tudo vazio de entendimento, de conhecimento, o povo se levando pela emoção e esquecendo a razão, o povo se embriagando dentro desses movimentos que embriaga e leva o povo a viver uma embriaguez emocionalista, e o povo perdendo o sentido, a razão, o entendimento, e cada vez mais perdido, distante, sem conhecimento de Deus. E o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é conhecimento e não sacrifício, e não movimento. Deus quer conhecimento porque Deus levantou homens para pregarem, capacitou, vocacionou. Não foi para criar esse show dentro da igreja, foi para instruir, para ensinar, orientar, corrigir, edificando o povo no ensino, para o povo crescer na graça, no conhecimento e na vida firme com Deus, para não ser apostatar, para não ser desviado, para não ser enganado por Satanás. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer é buscar o conhecimento de Deus pela palavra. Meus amados, Paulo está orientando esses irmãos aqui em Coríntios. Essa é a orientação que Deus está levando para você nessa madrugada. 1h10 da madrugada. Eu me inquietei agora para fazer esse trabalho. Eu senti uma vontade grande de levar essa orientação para vocês. Eu vou ler mais uma vez e encerrar. 1 Coríntios. Eu peço a você, leia com atenção e cuidado e com dedicação essa instrução, essa observação, essa advertência que Paulo está dando aqui aos Coríntios, que Deus está dando a você agora. Escute aí. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Paulo orientando diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado. Ele já tinha anunciado. Ele está novamente advertindo os irmãos sobre esse evangelho. Ele diz: o qual também recebeste, o povo recebeu, e no qual também permaneceis. Eles permaneceram, receberam e permaneceram. Aí Paulo diz: pelo qual também sois salvos. Paulo diz: vocês, é por esse evangelho que eu vos anunciei que vocês são salvos. Paulo não pregava igreja. Paulo não pregava nenhum conceito de doutrina de nenhuma entidade religiosa, nem ministério, nem nada. Paulo pregava o evangelho que é Cristo. Aí Paulo diz: é por esse evangelho que vocês são salvos. Escute agora o mais importante. Paulo diz: pelo qual também sois salvos, se, condicional, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Vocês só são salvos se vocês seguirem esse evangelho. Reter é segurar, estar firme, não soltar, não desviar, não abrir a mão, não seguir outro caminho, estar sempre nele. Vocês só são salvos se reter, como eu vos tenho anunciado. Porque Paulo sabia que lá na frente ia ter pessoas que iam deturpar a verdade do evangelho, criar outros conceitos e linhas de pensamentos, como hoje tem acontecido, uma bagunça, uma banalização, a contaminação da sã doutrina. Muitos prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo. E quem não persevera na doutrina de Cristo não tem nem o pai nem o filho. Está perdido. Cuidado. E Paulo diz aqui, terminando: se não é que tendes credos em vão. Terminando o versículo 2. Vou ler de novo o versículo 2 para você entender. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Por que Paulo diz: se não é que creste em vão? Porque aquele que crê em Jesus e depois se desvia da direção de Cristo, seguindo outra orientação, creu em vão. Foi uma fé que não foi
resultória para o final, onde ele vai alcançar a vitória. Porque a vitória do crente, ela está no final da caminhada. Você entra pela porta estreita. Depois de entrar nessa porta estreita, você tem ainda outra função que tem que se esforçar. Você tem outro compromisso que você tem que se esforçar pela sua vontade. É você que escolhe entrar pela porta estreita e passar a andar no caminho apertado. E esse caminho apertado você tem que ir e não pode voltar. Se você quer vida eterna, você tem que ir até o fim. Esse caminho apertado não é o caminho que a religião te impõe, os fardos da religião pesado que você não vai conseguir suportar. Esse caminho apertado é o caminho da renúncia, é o caminho do se negar, é o caminho do abrir mão do seu eu, do seu entendimento, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu querer, do seu acho, e aceitar a vontade de Deus e se conduzir na vontade de Cristo. Esse é o caminho apertado. A porta estreita é porque você vai ter que entrar renunciando tudo que você tem como entendimento de valor religioso, conceito de moral, conceito de bondade, de verdade, conceito de santidade. Você tem que largar tudo para entrar nessa porta estreita, porque é por Jesus que você vai adquirir tudo isso. E não é por você, nem pelos seus méritos, nem pelo que você faz. Sem Cristo nada podeis fazer, meu irmão. É preciso ter esse entendimento e se manter firme no Evangelho. Entrar pela porta estreita, andar no caminho apertado e ir até o fim. Porque salvação só é para aquele que persevera até o fim. Quem volta, volta. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu gosto muito de trabalhar as escrituras, porque eu trabalho Bíblia. Quem volta, volta para a perdição. E Deus não tem prazer. O homem pode voltar. O homem pode escolher seguir a Jesus, ir até a metade e depois voltar. Mas a Bíblia diz que melhor do que o começo é o fim. Então você tem que entender que existe um fim. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Até o fim, guarde essa fé. Combata o bom combate. É você que tem que combater. Deus já lhe deu. Ele vai te dar força para lutar. É você que tem que velar. É você que tem que valorizar e guardar o que Deus já te deu. O que Deus já te deu. Guarda o que tu tens. É Jesus quem diz isso. Para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado. Tem muita gente que já perdeu a coroa pensando que está coroado e já foi destronado da graça de Deus porque apostataram da fé, estão seguindo o evangelho anátema. A palavra de Deus diz aqui, lá em Hebreus capítulo 10, eu vou ler aqui para você, versículo 7, versículo 10, perdão, meu irmão, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Escutem a leitura. Eu chamo a sua atenção para a palavra. Meu irmão, dê mais atenção à palavra de Deus. Por favor, em nome de Jesus, meus irmãos. Vocês que estão assistindo agora, deixem de se embriagar com esses movimentos dentro de igreja. Voltem sua atenção, tenham sede e fome da palavra. Sejam prudentes, cuidem de ti mesmo e da doutrina. Vá ler a palavra com mais atenção. Tenha um propósito no seu coração de estudar as cartas apostólicas, porque as cartas apostólicas foram instruções que foram dadas nesse propósito de corrigir, cuidar, proteger, advertir, preparar os irmãos contra todo falso ensino, falso mestre e todo conceito errôneo que estava sendo infiltrado dentro da igreja. Examine as escrituras. Escutem aqui o que diz o apóstolo, né? Não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, não tem nome, então o escritor que escreveu a carta, eu sei que é a palavra de Deus. Então escute aqui o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 37 ao 39. Peço sua atenção para a palavra em nome de Jesus, porque quando eu prego o evangelho, eu não prego por vaidade, nem para me mostrar, nem mostrar sabedoria, eu prego para mostrar a glória de Cristo, o evangelho que é a luz para iluminar o nosso entendimento. Então olha para a palavra que ela diz. Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Romanos 16, 17. Deus não tem prazer nos que recuam. Deixa eu ler para você aqui. Romanos capítulo 1. Eu li Hebreus. Muito interessante esse texto, né, irmão? Como é bom se a gente pudesse deixar o nosso desejo mais pela palavra. Se a gente buscasse ter mais sede de Deus. Sabe o que é sede de Deus? Buscar a Deus? Não é estar dentro de igreja 24 horas, não. Você não está buscando a Deus dentro de igreja 24 horas.
Você está vivendo a formalidade religiosa. Buscar a Deus é você se alimentar da palavra dele. Você está tendo comunhão com ele, intimidade com ele, conhecimento dele, e está buscando cada vez mais conhecer a Deus através da palavra. Isso é buscar a Deus. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. A fé, ela só vai ser encerrada quando a gente for arrebatado ou quando a gente morrer. Mas até esse momento, um desses dois momentos acontecer em nossa vida como um cristão, seguidor de Cristo, guardando a promessa com a esperança dessa promessa, a gente só vai receber porque a esperança é quando não se vê. Quando a gente vê, não vai ser mais esperança. Então fé é o firme fundamento das coisas que se espera, certeza e prova das coisas que não se vê. Nós não vemos, então temos que aguardar, confiando, acreditando, lutando, perseverando, estando firme, não se deixando mover da fé, não se deixando sair da esperança para poder alcançar essa promessa. E quem recua, perde. Quem recua, quem se desvia, quem é levado por vento de doutrina, está caminhando para o anátema, a perdição. Por isso que Paulo está orientando aos irmãos aqui em Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 ao 2, ao 3. Dá uma lidinha aí, meu irmão. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Paulo está instruindo, advertindo. Cuidado, irmãos. Esse evangelho que vocês receberam, esse evangelho que vocês permanecem, esse evangelho que vocês retêm, por ele é que vocês é salvo. Se vocês permanecer, é condicional. Se vocês permanecer até o fim, então o fim vem. Então que Deus nos abençoe, que Deus ajude vocês, que vocês que receberam essa mensagem, reflitam no que eu falei, analisa aí, meu irmão, usa a tua mente, seja mais apto para ouvir e entender do que a se deixar levar pelo emocional e pela embriaguez desse movimento eufórico. Tem que ter mais razão, entendimento. Evangelho é questão de entendimento. Evangelho não é emocionalismo, é razão, é raciocínio, entendimento. Então tenha entendimento e analise a palavra de Deus e viva verdadeiramente uma fé viva, sólida e firmada na rocha que é Cristo, dentro da direção que Ele nos deu, para que sejamos bem-aventurados e que Deus assim continue abençoando todos vocês, meus irmãos, amigos que me assistem aqui no meu canal, no YouTube, aqui na minha página no Face. Eu tenho esse trabalho de comunicação, da informação do Evangelho de Cristo, levando para todos vocês, para que a luz e o entendimento brilhe e raie em nossa mente e que a gente seja esclarecido cada dia mais e lutemos pela fé, combatemos o bom combate, guardemos o que temos para que não seja roubado de nós a nossa fé e que nada venha nos levar e nos tirar da verdade que liberta, que é Cristo, a sua doutrina, o que ele ensinou, o santo evangelho, que é luz e entendimento para iluminar a mente de todos aqueles que estão nas trevas. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O trabalho do diabo é esse, cegar. Tem muita gente cego dentro das igrejas. Tem muita gente que está vivendo dentro das igrejas sem ver a luz de Deus. Estão vendo outra luz. Estão vivendo outros poderes. Estão vivendo manifestações. Estão recebendo e sendo orientados por revelações, que não é Deus. Porque estão cegos. Porque não estão dando sua atenção, seus ouvidos para a palavra. Ao contrário, estão tendo comichão quando alguém prega a palavra. Porque desprezaram a palavra. Rejeitaram a palavra e buscaram mais suas tradições, sua formalidade, sua forma de crer e não se submetem à palavra, a palavra de Cristo. Então que nesta noite você volte-se para a palavra, seja prudente com a tua fé, escapa por tua vida, o que há de vir virá, cuida de ti mesmo e da doutrina, quem está em pé, olhe, cuide para que não caia, porque o diabo tem derrubado muito e muitos estão mortos com o nome de que vivem dentro de muitas igrejas que a presença de Jesus já não está mais dentro delas. Seja prudente com esse que está te ensinando, com teu líder, com teu pastor. Honre, respeite, obedeça, mas seja prudente, porque a autoridade que você tem que se submeter sem questionar é a palavra de Deus. É a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. E se esse teu ensinador, teu líder, está te conduzindo fora do que está dentro da sã doutrina de Cristo, você tem duas opções. Continuar para ser perdido com ele, para ir para a perdição com ele, viver o anátema com ele, ou sair dessa direção e buscar a direção de Cristo, onde tiver outro
outro pastor ou uma outra igreja que tenha seriedade, compromisso em ensinar a palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. Fica esse conselho desse que vos fala, evangelista Wellington Ramos. É você que tem que ser prudente, porque a tua salvação Deus é quem te dá. É de graça, pela fé, não pelas obras. Agora, quem tem que valorizar é você. Quem tem que cuidar é você. Quem tem que vigiar é você. Então, termina dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia toda hora. Vigiar é com o que tu estás sendo orientado, ensinado, instruído. E que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em levar a informação do Evangelho de Cristo, fazendo a obra do Reino de Deus, pelo qual fui chamado e vocacionado para tão grande obra e prazerosa. Em nome de Jesus.